Graça e paz, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus, desta vez falando de algo muito importante, porque trata da salvação, né? Uma dúvida talvez recorrente para milhares ou milhões de pessoas nesse mundo, apesar de ter milhares e também milhões de pessoas propagando o nome de Jesus, ou evangelizando, ou falando de Jesus, através de tantas religiões que nós temos hoje no mundo, né? Denominações religiosas, programas de televisão, via satélite, TV local, internet. A internet está bombardeada de informações sobre Jesus Cristo, sobre o amor de Deus, sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Mas é assim, nós temos muita informação e eu só peço a Jesus, eu peço somente a Deus, ao Espírito Santo, que Ele me use nessa obra, que Ele me use nesse trabalho, se isso for da sua vontade. Porque se não for da sua vontade, que Jesus Cristo, que Deus tire essa vontade do meu coração e eu pare com isso aqui, né? Porque eu quero fazer isso de forma honesta, de forma sincera, levando a verdadeira palavra, levando aquilo que realmente eu sinto do meu coração, no meu íntimo, sem muito conhecimento teológico, sem muito conhecimento de hebraico, como tem muitos por aí, realmente levando com sinceridade aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, aquilo que Jesus toca no meu coração. É essa a mensagem que eu quero levar. E se isso for da vontade dEle, que isso continue perseverando, porque eu pertenço ao reino do Senhor, eu pertenço a Deus. Então, nada mais justo do que eu fazer a sua vontade. E a sua vontade é salvar o maior número de pessoas possíveis. Todos nós nascemos nesse mundo, pessoal. Todos nascemos em pecado. Todos nascemos mortos para Cristo, mortos para a eternidade. Fomos mortos desde Adão, na queda de Adão e Eva. Nós tivemos aí como salário do pecado é a morte. Todos somos destinados à morte. Claro, você pode estar pensando, aquela morte natural, né? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Muita gente nem consegue cumprir esse ciclo, infelizmente fica na metade, ou talvez menos da metade, né? Ou talvez nem chega a nascer, vir ao mundo e já morre, né? Então, tem o ciclo natural, mas não é essa morte que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Eu estou falando da morte eterna, ou seja, daquela morte onde você não terá acesso à vida eterna, onde você não terá acesso à nova Canaã celestial, Nova Jerusalém, que Jesus Cristo prometeu para todos nós aí, que somos seus seguidores e que cremos no seu nome, né? E que entregamos nossa vida a Ele. Então eu estou falando dessa morte, nós todos nascemos mortos, nós não temos aí justificação, nós não temos ali como se salvar, pessoal, somente através de Jesus. Muito bem, então começa essa mensagem justamente partindo desse princípio, pessoal. Todos nós nascemos mortos e somos vivificados em Jesus Cristo. Então nós vamos verificar agora como que eu posso fazer para ser salvo. Vamos começar os textos bíblicos aqui, para ter base no que nós estamos falando, né, pessoal? Em Romanos, vamos começar com Romanos, onde o apóstolo Paulo aqui escreve, né, no capítulo 3, versículos 10 e 11, 10 a 11, né? E também complementaremos com o versículo 23. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E aí ele complementa no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquilo que eu acabei de falar, meu irmão. Devido à queda de Adão, todos nós nascemos com a tendência ao pecado. E o salário do pecado é a morte. E quando fala morte, tem a morte natural aqui da terra. Mas existe uma outra morte, que é a segunda morte, que é a morte realmente da condenação. É por essa morte, a segunda morte, que todo salvo não passará, meu irmão. Então, se você for uma pessoa salva em Jesus Cristo, você morrerá apenas uma vez aqui na terra. Isso se Jesus não vier no tempo em que você estiver vivo. Por exemplo, se Jesus vier hoje, eu estou vivo aqui ainda, né? Pela misericórdia dele. Você que está me assistindo está vivo. Então, se Jesus vier hoje, você for salvo pela sua graça,
então você será transformado, seu corpo será glorificado e você nem passará por morte nenhuma. Mas se caso você vier a morrer antes da volta de Jesus Cristo, você morrerá apenas uma vez, seria a morte natural, que é o salário do pecado. Isso todos nós teremos que pagar esse salário, digamos, esse pagamento, né? Só que Jesus veio oferecer para nós algo muito maior. Jesus veio oferecer para nós a vida eterna. Ele não veio para trazer morte. Vamos continuar a palavra de Deus, né? Estudando um pouco mais. Mas veja o que diz aqui, né? Não há um justo sequer. Nós não temos tendência a buscar a face do Senhor. A nossa tendência é pecaminosa. Então nós não estamos aí, né? Nós não estamos buscando a glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o primeiro passo, a consciência disso, né? Que nós realmente somos pecadores e necessitamos da misericórdia e da graça do Senhor. O primeiro passo seria esse, conscientização, né? Continuando em Efésios 2, do versículos 1 a 6, também o apóstolo Paulo escreve aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bem, pessoal. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso aqui, né? Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós estávamos andando segundo o curso desse mundo, seguindo aí, e seguindo, mesmo sem querer, o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Por mais que as pessoas não acreditem que estão seguindo a ele, ao passo que a pessoa está pouco se lixando para o assunto de Deus, para as coisas espirituais, buscando pregar o evangelho de Cristo, aceitando Jesus como seu Salvador. Se a pessoa não aceita Jesus como seu Salvador, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus aqui, ela é bem clara, ela continua no mundo. Não, porque não há outro nome abaixo dos céus ao qual possa nos levar a Deus, ao qual possa nos levar à salvação. Só existe um nome, esse nome é Jesus Cristo. Está escrito nas Escrituras há 2000 anos aí, né? No Novo Testamento, e há mais de 3, 4 mil anos, aí, sei lá, 5 mil anos aí, desde o Velho Testamento. Vamos colocar aí pouco mais de 3 mil anos, mas é bastante tempo, pessoal. É muito tempo que essas escrituras estão aí, que esse livro está aí, que é a palavra revelada do Senhor. Então, toda aquela pessoa que busca nessa palavra o conhecimento, que busca nessa palavra a sabedoria, que busca fazer a vontade de Deus, que está aí não apenas para os seus prazeres carnais desse mundo, o que você vai pensar? Pessoas que não vão na igreja, pessoas que não querem saber a palavra de Deus, pessoas que talvez ouvem aí no YouTube vídeos sobre Deus, mas aí é debates, é algumas coisas que chamam a atenção, é uma coisa meio que uma moda que está acontecendo, mas muitas vezes vídeos que realmente estão ali para falar da palavra de Deus com essência, com naturalidade, com verdadeiro espírito de doação, porque essa é a vontade do Senhor, esses vídeos muitas vezes não são assistidos, não são acessados, justamente porque as pessoas não estão buscando fazer a vontade de Deus. Elas estão buscando fazer a sua própria vontade, tá certo? E aí, o que o apóstolo Paulo continua falando aqui, é que, mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, é isso. Deus, devido à sua imensa misericórdia, o seu grande amor que Ele tem por suas criaturas, por nós, seres humanos, Deus ama todas as coisas que Ele criou. Deus quer que nós sejamos salvos. Agora, Deus não vai te obrigar.
Deus não vai te obrigar a aceitar Jesus como seu Salvador. Jesus diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Todo aquele que abrir, você precisa abrir a porta. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Está em Apocalipse, né? Escrito isso que Jesus está falando. Então, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, ele só vai entrar em sua vida no momento que você o aceitar. No momento que você abrir o seu coração, abrir a porta da sua vida e dizer o seguinte: Jesus, Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da minha vida, eu entrego a Ti a minha vida. Eu o aceito como meu Salvador. Eu creio no seu sacrifício na cruz. Eu creio e acredito de todo o meu coração que o Senhor desceu, enviado por Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, para nos redimir, para nos salvar da iniquidade, para nos salvar da morte eterna e para nos levar à eternidade. Então é isso que você tem que fazer de verdade, do fundo do seu coração, meu irmão. Não existe outra forma de você chegar a Deus se você não entregar o seu coração a Jesus. E você precisa abrir o seu coração, tá certo? Continuando aqui na palavra de Deus, em Efésios ainda, tá? Só pulei um versículo aqui, falando aqui dos versículos, capítulo 2 ainda, versículos 8 e 9, nós temos o seguinte aqui: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça e é um dom gratuito que Deus nos oferece. Não há nada que possamos fazer para ser salvos. Ela não vem de obra, das obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta você querer fazer, eu vou ser bonzinho, eu vou ajudar todos os pobres, eu vou vender tudo que eu tenho e vou distribuir para os pobres. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, crer na verdade que Ele morreu por nós, lembre-se que no Velho Testamento, a única maneira de nós sermos purificados dos pecados, perdoados dos pecados, era através de ofertas de animais, né? Sacrificados lá no templo, através da expiação, né, de pecados ali pelos sacerdotes, pelos levitas. E aí você tinha condições, Deus o aceitava, você era justificado através do sacrifício desses animais. Isso tinha que ser constante, pessoal. Eu fico imaginando quando leio Levítico, quando leio o Êxodo, principalmente Levítico, quantos animais eram mortos todos os dias naqueles tempos, justamente para purificar pecados, pecados sejam perdoados de todas as pessoas que ali apresentavam o seu sacrifício. Jesus Cristo veio ao mundo para se sacrificar por nós. Ele morreu numa cruz, já foi profetizado lá no Velho Testamento, tudo apontou para Jesus Cristo, nosso Salvador, para fazer a remissão dos nossos pecados, para nos resgatar, para nos vivificar, por nos trazer a vida eterna, trazer a possibilidade de podermos beber da água da vida, a água que nunca se cessa, né? A verdadeira água que vem de Jesus Cristo, da fonte, da verdadeira fonte. Então, é isso que devemos entender, meu irmão. Certo? Então não há nada que você possa fazer. A única forma é aceitar Jesus, crer no seu sacrifício, o sangue que Ele derramou na cruz é o que vai te limpar, o que vai perdoar os seus pecados perante Deus. Ele vai te justificar. Se você o aceita como seu Salvador, aceita o sacrifício que Ele fez por você na cruz, Deus não vai rejeitá-lo. Deus não rejeita o coração contrito. Todos aqueles que forem a Jesus Cristo com o coração verdadeiro, com verdade do Espírito, Deus o recebe no reino dele. É isso que a palavra de Deus nos promete, meu irmão. Continuando na palavra, nós temos agora em João 3,16, um versículo muito conhecido pelos cristãos, né? Pelas pessoas que trilham o caminho do Senhor. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo, meu irmão? Aqui está o verdadeiro amor de Deus, né? Já destinado mesmo antes da fundação do mundo, né? Deus é onisciente, sabia que ia acontecer. Mas desde a fundação do mundo, Jesus já estava predestinado a vir e salvar o homem da queda de Adão. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. E quando ele fala que não morrer, ele fala da segunda morte, meu irmão, não fala da primeira morte. Todos nós, enquanto Jesus não veio, vamos ter essa morte natural. Mas Deus veio para que tenhamos vida, vida abundante, vida eterna. A vida lá na Nova Jerusalém, com Ele no reino celestial.
Continuando aqui na palavra de Deus, em João 3,36, nós temos o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está vendo, meu irmão? Então, continuando aqui, como que eu faço para ser salvo? Você precisa crer em Jesus Cristo, de todo o seu coração, entregar sua vida a Ele. Depois você tem os passos. O primeiro passo é esse: creia que Jesus Cristo é o teu Salvador, creia que Jesus morreu por você, aceite o seu sacrifício na cruz. Depois disso, Jesus continua falando, né? A palavra de Deus continua ensinando que todos nós devemos ser batizados, mergulhados em água, né? Para simbolizarmos a nossa morte para esse mundo. E quando nós voltamos dessa água, durante o batismo, quando você é levantado novamente da água, você renasce para uma nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que eu digo para vocês, meus irmãos. É impossível você não saber quando uma pessoa realmente foi salva por Jesus, porque essa pessoa ela é transformada. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele não faz mais aquelas coisas que ele costumava fazer. Por exemplo, meu domingo é meu. Eu vou tirar só para ir para a praia, para jogar bola, para assistir isso, para fazer aquilo. Sábado a mesma coisa. Ou seja, ele só prioriza a sua própria vontade, seus próprios desejos, né? Ele só está preocupado com as coisas terrenas. Se ele está dessa forma, a gente sabe que ele não entregou sua vida a Jesus. Porque no momento que ele entrega a sua vida a Jesus, que ele é transformado, ele nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Ele passa a ter como prioridade o reino de Deus. Ele passa a querer saber mais da palavra de Deus, a congregar com irmãos, com pessoas que pensam da mesma forma e deixam de lado as coisas desse mundo. Passam a ser mais generosas, terem mais misericórdia, serem mais pacientes, terem mais amor no seu dia a dia. Valorizam família, amigos, irmãos. Não fogem das contendas, das brigas, das discussões que não levam a nada, meus irmãos. Não levam a nada, tá? Realmente só a perca de tempo, a destruição do nosso próprio corpo, mais rápido do que vai acontecer mesmo, né? Então, você sabe quando uma pessoa é nascida de Cristo, quando a pessoa nasce. E aí nós temos o batismo pelas águas, tá, meu irmão? Para você representar que nasceu para uma vida nova em Cristo. E nós temos o batismo pelo Espírito Santo, imposição das mãos, né? Onde você passa a receber os dons espirituais, os dons que Deus dá a cada um de nós para fazermos a obra do Senhor. E aí você pode ser um pregador, um evangelista, um missionário, dons que podem ajudar a administrar os grupos de oração, organizar horários, organizar a igreja, cuidar da manutenção, da limpeza. Se você gosta dessas coisas, todo mundo tem um gosto nesse mundo. Todo mundo tem um dom. E no momento que você recebe o batismo espiritual, Deus derrama sobre você os dons espirituais. E aí aqueles dons são manifestados e você começa a colaborar com a obra do Senhor. E há uma transformação real na sua vida. Muito bem, continuando na palavra de Deus, nós temos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Acabei de explicar para vocês sobre isso, meu irmão. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por isso é que eu falo, é impossível você não saber que uma pessoa realmente está em Cristo, que ela entregou sua vida a Jesus, porque ela é uma nova pessoa, é uma nova criatura. E é sobre isso que eu estou falando para vocês, dessa questão da entrega, você se entregar, você ser salvo através do nome de Jesus. Aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 10, olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, meu irmão, haverá muita festa nos céus quando você aceitar Jesus como seu Salvador. Quando você fizer uma entrega real e verdadeira ao Senhor Jesus. Quando você entregar o quê? Entregar a sua vida a Ele. Aceitá-lo como seu Salvador. Crer no seu sacrifício. Crer naquilo que Ele fez na cruz, naquilo que Ele veio fazer na terra. Vocês têm relatos aí, escritos, né? Depoimentos, testemunhos ali, de milhares de milagres que o nosso Senhor Jesus fez quando passou na terra. Justamente para demonstrar a essa humanidade incrédula que Ele era Jesus, que Ele era Deus que estava andando conosco aqui na terra. Demonstrando e deixando registrado nos livros aí todo o seu ensinamento. Nos livros que eu quero dizer, na Bíblia, né? Na Bíblia. Jesus deixou tudo escrito
a sua mensagem, a sua palavra, que Ele gostaria que nós soubéssemos aí, de antemão, do seu reino, para passarmos aqui por essa vida, passarmos por essa fase e nos prepararmos aí para o nosso verdadeiro destino, que é a Nova Jerusalém, paraíso celestial, para morarmos para sempre com Jesus, morarmos para sempre no reino de Deus, termos acesso àquilo que no começo foi feito. Deus criou as coisas perfeitas, não havia dor, não havia sofrimento, não havia morte, não havia discórdia, não havia maldade nas coisas que Deus criou no coração do ser humano. Mas Ele deixou a liberdade, livre-arbítrio. Adão e Eva tiveram o livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio eles erraram. E por isso nós estamos pagando tudo isso aqui. Mas através de Jesus Cristo nós podemos ser resgatados desse mal e ser salvos pelo seu nome e nos chegarmos a Deus. É isso que eu desejo de todo o meu coração, meu irmão. Que essas palavras que você ouviu aqui, que são as palavras que são a palavra de Deus revelada, tragam a você um conforto no seu coração. Tragam a você uma forma de você meditar sobre a palavra de Deus. E que te ajude a entregar sua vida a esse Senhor, que só quer o seu bem. Ele não está pedindo nada para você em troca. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Você não precisa... A única coisa que você precisa fazer é crer no seu sacrifício, crer no seu nome, crer que o sangue de Jesus tem poder. Aceitá-lo como seu Salvador e aí ser batizado para você simbolizar para esse mundo que você não pertence mais a ele, que você está nascendo agora para um novo mundo, um novo ser você será, uma nova criatura Então, a partir desse momento que isso acontecer, você será aí uma nova pessoa. Você terá novas perspectivas, você fará uma nova análise dessa vida, da situação desse mundo. Porque agora o que importa para você é o reino de Deus. O que importa para você é Jesus Cristo. E essas coisas do mundo não pertencem ao reino de Jesus, não pertencem ao reino de Deus. Meu irmão, que Jesus alcance seu coração, que Jesus Cristo bata no seu coração e você, pela misericórdia de Deus, que é o nosso Pai, possa tocar em você, possa fazer você realmente abrir o seu coração para aceitar Jesus como seu Salvador. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido a Deus agora, ao Senhor Jesus, que quebrante os seus corações, que façam com que o seu coração se abra para receber o Evangelho de Cristo, se abra para receber Jesus na sua vida e que você não tenha seu coração endurecido, mas quebrantado, e que Jesus possa entrar na sua vida, transformar o seu ser e trazer a você alegria, verdadeira alegria que só tem quem já conhece a Jesus. Trazer a você a paz, mas não a paz que o mundo dá, mas a paz que somente Jesus dá, paz verdadeira, aquela paz que te faz se conduzir a esse mundo diante de qualquer situação de uma forma diferente. Esse é o meu desejo e o meu pedido a Deus, o meu pedido ao meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Um abraço, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que Jesus possa estar transformando, trabalhando a vida de vocês aí, para que vocês multipliquem, espalhem a palavra de Deus enquanto há tempo, para que pessoas sejam resgatadas e se voltem para o reino do Senhor. Até o nosso próximo vídeo, se Deus, nosso Senhor, assim o permitir. Tchau, tchau.